Boa noite mais uma vez a todos e todas presentes, a comunidade aqui presente preocupada com a discussão do ordenamento da nossa cidade. Para registro, mais uma vez lembrar que nós estamos com as inscrições abertas até às 18h45, com 5 minutos de inscrição para cada pessoa que deseja usar a tribuna para poder contribuir aqui com a nossa discussão de hoje à noite. Justifico a ausência do vereador Rogério Linhares, Dedéu, que também faz parte da nossa discussão aqui do plano diretor, que justifica a ausência por problemas de saúde. Os demais vereadores também estão em agendas externas, alguns tentarão ainda chegar a tempo. Também foram convidados o Poder Executivo para poder estar presente aqui hoje, até os vereadores também que compõem a base do governo, para poder explicar a proposta que está sendo colocada hoje, apresentada aqui na Câmara, e que a gente vai discutir na noite de hoje. Nós vamos, como o projeto é um projeto curto, nós vamos promover a leitura dele para que fique registrado, também quem está acompanhando de casa pela transmissão ao vivo. Hoje vocês também podem avisar os seus conhecidos que não conseguiram estar presentes aqui, de que essa sessão, essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial do YouTube da Câmara. Essa é uma audiência pública para discutir o PL 47/2025, enviado pelo Poder Executivo a esta Casa, que altera os dispositivos da Lei Complementar 2670, de 20 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o zonamento do uso e ocupação do solo do município de Garopaba e dá outras providências. O artigo 1º se trata do Júnior de Abreu Bento, prefeito municipal de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. O artigo 2º trata do anexo 5º, que nós estamos visualizando na apresentação agora do telão. O anexo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. Eu vou me ater aqui apenas às duas zonas que estão sendo discutidas dentro desse projeto. A Zona Especial de Preservação 1, a ZEP 1, que mantém na proposta, essa nova proposta da Prefeitura, o lote mínimo de 3.000 metros quadrados, o meio da quadra de 30 metros, que são as testadas do terreno, né? 30 metros no meio da quadra, a esquina de 30 metros, a taxa de ocupação desta área de 3.000 metros em 10%, o coeficiente de aproveitamento máximo básico de 0,2% e a taxa de permeabilidade de 80%. E a zona de uso restrito, a ZUR 2, que também está sendo alterada por esse projeto, mantendo os 2.000 metros como lote mínimo, testadas mínimas de 25 metros no meio da quadra e esquina de 25 metros também, a taxa de ocupação básica de 15% e o coeficiente de aproveitamento básico também de 0,3%. O artigo 3º altera o artigo 34 da mencionada lei, acrescentando o parágrafo 3º, o artigo passa a vigorar com a seguinte redação. Alterações seguem em negrito. O artigo 34 do zoneamento, a Zona Especial de Preservação 1, a ZEP 1, compreende as áreas elevadas acima da cota altimétrica de 100 metros em todo o município que, pelas suas características geomorfológicas, exigem condições especiais de uso e ocupação do solo de baixo potencial construtivo. Parágrafo 1º. Os parâmetros e usos específicos da zona estão definidos no anexo 5º. Parágrafo 2º. Deve-se atentar às legislações específicas nas esferas estaduais e federais relacionadas às áreas de preservação permanente. E a alteração que a Prefeitura envia para essa casa é o parágrafo 3º, que é um novo parágrafo adicionado ao zoneamento aprovado ano passado. A aprovação de projeto de edificação ou fracionamento de solo de imóveis que foram oriundos do processo de parcelamento regular através da Lei Federal 6766 de 79 e que tenham frente em toda a sua testada para logradouro público oficial, com pavimentação de pelo menos 8 metros de largura, mais 2 metros de passeio de cada lado, restam excetuados os parâmetros previstos no anexo 5, devendo, nesses casos, respeitar
os seguintes parâmetros. Então, a Prefeitura está estabelecendo uma exceção e um novo parâmetro quando for este caso que se enquadra dentro do parágrafo 3º para a ZEP 1. Então, ela passaria do lote mínimo de 3.000 metros, o tamanho, para, nesse caso, que se enquadra dentro da Lei 6766, para lote mínimo de 2.000 metros quadrados, as testadas de 25 metros, 15% de ocupação básica e 0,3 também de coeficiente de aproveitamento básico. E os demais parâmetros seguem os mesmos, 80% de permeabilidade, 60% para o outro parâmetro e altura máxima de 7,5 metros. Ou seja, seguindo aqui a leitura do projeto, lote mínimo 2.000 metros quadrados, testada de 25 metros, taxa de ocupação básica de 15%, coeficiente de aproveitamento básico de 0,3. O artigo 4º da lei, do projeto de lei, altera o artigo 40 da mencionada lei, acrescentando o parágrafo 4º. O artigo passa a vigorar com a seguinte redação: alterações seguem em negrito. O artigo 40, então, da Lei de Zonamento aprovado ano passado, diz o seguinte: a Zona de Uso Restritivo 2, ZUR 2, compreende as áreas elevadas acima da cota altimétrica 60 metros, até a cota 100 metros em todo o município. Parágrafo 1º do artigo 40. Nessa zona somente serão permitidas movimentações de terra e retirada de vegetação nativa estritamente necessárias à implantação de edificações e acessos, que deverão ter projeto específico e licença ambiental. Parágrafo 2º. Deve-se atentar para as legislações específicas nas esferas estaduais e federais relacionadas às áreas de preservação permanente. Parágrafo 3º. Os parâmetros e usos específicos da zona estão definidos no anexo 5º. E aí o parágrafo 4º, que é o parágrafo que a Prefeitura adiciona a partir desse projeto de lei no zonamento do nosso município, trata do seguinte: a aprovação de projeto de edificação ou fracionamento de solo de imóveis que foram oriundos de processo de parcelamento regular, através da Lei Federal 6766 de 79, e tenham frente em toda sua testada para logradouro público oficial, com pavimentação de pelo menos 8 metros de largura, mais 2 metros de passeio de cada lado, restam excetuados dos parâmetros previstos no anexo 5º, devendo, nesses casos, respeitar os seguintes parâmetros. Então, aqui também, para a Zona de Uso Restrito 2, a ZUR 2, a Prefeitura abre uma exceção em relação aos parâmetros do anexo 5º. A ZUR 2, então, ficaria com 2.000 metros quadrados, dentro dessa exceção, de lote mínimo, 25 metros de testada, 20% de ocupação básica e 0,4 de coeficiente de aproveitamento. O artigo 5º e último do projeto de lei enviado pela Prefeitura diz: esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Garopaba, 15 de abril de 2025, assinam o prefeito Júnior de Abel Bento e a secretária de administração, Fernanda Cândido. Este é o projeto, senhores e senhoras que estão aqui presentes e quem nos acompanha pela transmissão oficial da Câmara no YouTube, que está sendo proposto, que está sendo discutido nas nossas comissões e que vai à votação aqui na Câmara de Vereadores. É importante contextualizar, nós estamos discutindo uma sequência do debate sobre o veto que foi apreciado por essa casa e mantido do prefeito em relação à emenda do ex-vereador João Julião sobre o zoneamento aprovado ano passado. Na última terça-feira, esta Câmara aprovou os demais projetos complementares que restavam ainda a serem discutidos aqui pela Câmara. Então, agora o plano diretor já está em vigor. E isso inclui também o zoneamento aprovado no ano passado. O zoneamento aprovado no ano passado teve... essa Câmara aqui realizou 7 audiências, inclusive 2 em relação ao zoneamento, e a comunidade da Praia da Silveira, da Prainha, a associação e outras entidades também, associações comunitárias e coletivos, pediram uma atenção em relação a essa ocupação dessas áreas mais altas dos morros, que a gente fala da cota acima de 100 metros. A comunidade, inclusive, da Praia da Silveira apresentou uma proposta de emenda que foi atendida pelo ex-vereador João Julião,
e foi aprovado o ano passado junto com o projeto de zonamento. Essa emenda mantinha os parâmetros do Plano Diretor de 2010. Importante também a gente contextualizar e lembrar que este processo todo é um processo de revisão do Plano Diretor, cumprindo as exigências do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que obriga os municípios a revisarem a cada 10 anos, pelo menos, os seus planos diretores. O Plano Diretor de Garopaba deveria ter sido revisado em 2020, porém, com a pandemia, isso acabou atrasando e o processo se arrastou até este ano, quando a gente concluiu a apreciação dos projetos aqui dessa casa. Então, o que nós estamos discutindo aqui seria uma contraproposta da Prefeitura em relação a todo aquele debate que a gente teve sobre a demanda, que ficou conhecida como Praia da Silveira, mas que atende a todo o município, várias regiões. Vou pedir para a Isabel poder ampliar o mapa. Esse é o zonamento já disponível pela Prefeitura. E aí, então a gente pode observar a área verde, que tem a cor verde, é a área que a gente está discutindo hoje, né? Isso é na parte norte da Praia da Silveira. A gente também tem ZEP 1 em outras regiões, na região do Ambrósio. A gente tem ZEP 1 na região do Macacu, começa na costa do Macacu e vai até o Siriú e Gamboa também. Como a gente está vendo toda aquela área verde que a gente consegue observar no mapa que está sendo exibido aqui no telão. Esse mapa está disponível no Garopaba Geodados, acessível a qualquer cidadão e cidadã aqui de Garopaba. Então, a gente está falando não só de uma alteração que compreende e impacta a comunidade da Silveira, mas também de outras comunidades da cidade. Encantada, Macacu, Siriú, Gamboa, Silveira, Ferrugem, também vão ser impactados por essas alterações. Então, para a gente já abrindo aqui o nosso microfone para receber as sugestões, a opinião da população, que é importante ficar registrada. Quero também explicar por que essa audiência vem nessa semana de feriado, mas nós temos um prazo regimental para cumprir, então o projeto está em regime de urgência nessa casa, então ele tem um ritmo mais acelerado, e por conta disso, né, a gente precisa também acelerar a divulgação da nossa audiência. Por isso que nós estamos realizando no dia de hoje. A gente sabe que isso acaba também prejudicando o debate, a possibilidade da participação popular, do povo vir aqui se expressar e colocar as suas ideias em relação a essa proposta. Essa proposta também está disponível no site da Câmara, como todos os projetos de lei que transmitam aqui, então é acessível a toda a população poder ter conhecimento do texto dessa lei. A gente vai abrir as inscrições, eu queria só consultar a Isabel, ela poder me trazer aqui os nomes. Enquanto a Isabel vai tá anotando os demais nomes, eu vou destacar alguns pontos aqui da justificativa do prefeito de Garopaba para propor esse projeto de lei. Ele destaca principalmente que o projeto de lei visa atender às demandas manifestadas pela comunidade da Praia do Silveira, e o pedido popular é reiteradamente embasado no desejo de manter as características naturais da praia, valorizando a preservação ambiental da área. Mas, evidentemente, como vocês leram aqui junto com a gente, esse projeto ele atinge todas as comunidades que têm essa característica de cota acima dos 100 metros. Também faz referência à Lei 6766 de 79, que é uma legislação que regula os loteamentos, o empreendimento enquanto loteamento. Então, nós temos dois parâmetros nessa proposta agora pela Prefeitura. A primeira alteração que a Prefeitura mandou para essa casa alterava do parâmetro de 2010, vou pegar aqui como exemplo a ZEP 1, que nós tínhamos um loteamento mínimo de tamanho de 3.000 metros. Acho que a gente até tem um quadro comparativo, né, Isa? Nós tínhamos, em 2010, o parâmetro mínimo para a ZEP 1
que é essa região acima de 100 metros dos morros de Garopaba. O lote mínimo em 2010, proposto em 2010 e vigorando até o ano passado, esse ano, era de 3 mil metros quadrados, com taxa de ocupação básica de 10% e coeficiente de aproveitamento de 0,2. A proposta da Prefeitura passa para 1.500 metros quadrados e o principal, que era a taxa de ocupação, para 20%. Então, literalmente, como vocês podem ver, pelos números, dobrava a ocupação nessas regiões. E agora, depois dessa vontade popular expressada aqui nos debates da Câmara, a Prefeitura buscou fazer uma nova proposta, que é essa que nós estamos olhando hoje, verificando hoje, debatendo hoje, de a ZEP 1, poder voltar ali para a ZEP 1, Isabel, por favor. Não, no de baixo, né? Tu estava com isso. Então, a proposta sai de 1.500 metros quadrados para um lote mínimo de 3 mil metros quando não for loteamento, e quando for loteamento, o lote mínimo passa de 3 mil metros para 2 mil metros quadrados. Então, essa é a proposta que hoje está colocada pela Prefeitura. E a Lei 6766, essa é uma lei já antiga, de 1979, que regula e impõe uma série de restrições e regulamentos e regras para se empreender um loteamento. O que eu vou, inclusive, fazer a leitura que está aqui, para que todos tenham conhecimento, na proposta da Prefeitura. Além, claro, de espaços reservados ao sistema de circulação, também tem a destinação de áreas necessárias à implementação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como espaços livres de uso público, proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada em lei municipal para a zona que se situem além da análise ambiental. A Lei 6769 também ela acaba exigindo um olhar mais atencioso para a Lei da Mata Atlântica, para o novo Código Florestal de 2012 e para o Código Ambiental de Santa Catarina. Além disso, também nós temos, como lembra aqui o prefeito municipal, uma lei municipal aprovada no ano passado, a 2652, que regula a terrenos, a construção, a ocupação de terrenos acima da cota de 60 metros, e coloca as restrições que o município entende como necessário. Dado esse contexto, gente, eu quero já chamar aqui o Alexandre, da comunidade da Praia da Silveira, para fazer a sua intervenção na nossa audiência de hoje. Bem-vindo, Alexandre. 5 minutos. Boa noite. Eu me chamo Alexandre, sou vice-presidente da Associação Comunitária da Praia do Silveira. Eu vou ler um texto breve aqui. A comunidade da Silveira recebeu no dia 13 de março de 2025 uma justificativa da Prefeitura e dos vereadores da situação sobre os motivos de não atender o pedido da comunidade de manutenção dos parâmetros de ocupação acima da cota 60 e acima da cota 100. A comunidade da Silveira reuniu uma equipe multidisciplinar para analisar e responder à proposta da Prefeitura e da Câmara. Desta equipe participaram arquiteto urbanista, engenheiro de recursos hídricos, especialista em legislação, empresários da construção civil, do turismo e pescadores. A equipe concluiu que os motivos alinhados pela Câmara e Prefeitura convergem ao final para um só argumento. O zoneamento que queremos manter representa um ônus muito grande ao empreendedor imobiliário, pois já existem outras leis, principalmente federais, que restringem a ocupação do solo. Existe nessa justificativa um desequilíbrio entre aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais. A justificativa foca em um setor da economia apenas, que é o imobiliário, e não atenta para a relação entre a economia, o meio ambiente, os patrimônios cultural e paisagístico e a segurança das encostas. Então, a comunidade encaminhou um documento de 14 páginas que apresenta a análise desta equipe multidisciplinar e rejeita a proposta da Prefeitura e da Câmara. A análise foi apresentada pessoalmente em detalhes aos vereadores em 1º de abril de 2025.
Na análise, chama a atenção o seguinte fato: o Plano Municipal de Turismo de 2021 a 2025 da Prefeitura identifica como pontos fracos do município os índices de cultura e meio ambiente, e não o índice de economia e tampouco o índice de habitação. Avançar com uma proposta de zoneamento que desconsidera questões essenciais e frágeis, apontadas por estudos da própria administração municipal, nos parece temerário. Hoje, encaminhamos por meio de uma proposta de projeto de lei em que as zonas EP1, acima da cota 100, permanece com lote mínimo de 3.000 metros quadrados e taxa de ocupação de 10%. E a zona ZUR2, entre as cotas 60 e 100, permanece com lote mínimo de 2.000 metros quadrados e taxa de ocupação de 15%. Em audiência nesta Câmara, na data de 11 de março de 2025, a manifestação popular não deixou qualquer dúvida de que a manutenção dos parâmetros de ocupação dos morros é o entendimento e a vontade não apenas da comunidade da Silveira, mas de toda a cidade. Portanto, viemos hoje aqui nesta tribuna solicitar que um vereador desta casa apresente o projeto de lei conforme o documento enviado hoje por e-mail à Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu chamo agora Sérgio Leite Pinheiro, representando a entidade AMA, Amigos Meio Ambiente de Garopaba. Bem-vindo, Sérgio. Boa noite, todo mundo. Parabéns, Rodrigo, parabéns à comunidade da Silveira, parabéns a todas as outras pessoas que estão nessa discussão e nessa luta por preservar o nosso maior patrimônio, né, que traz, inclusive, os turistas e movimenta a economia desde sempre, né? Eu quero chamar a atenção, infelizmente, aqui, Rodrigo, não é uma surpresa a gente estar aqui discutindo o aumento das ocupações, o adensamento, né? Infelizmente, não é surpresa. Eu, como presidente da AMA, né, da entidade socioambiental aqui, bastante ativa aqui no território, eu participei do núcleo de coordenação compartilhada, que foi um núcleo que foi criado para gerir, né, gestar o processo do plano diretor. E a gente testemunhou uma série de falhas, eu vou chamar aqui de falhas técnicas, embora talvez o nome não seja o mais correto. Uma série de falhas técnicas que só poderiam acabar, infelizmente, nesse tipo de situação que a gente está vivenciando agora. Por exemplo, o núcleo que deveria ser um núcleo de coordenação compartilhada, como o nome diz, não compartilhou quase nada. A gente recebia as informações na véspera das votações, era tudo muito fechado. Eu fiz vários questionamentos, várias propostas, e infelizmente a gente era minoria. O núcleo tinha, em 24 cadeiras, 2 representações comunitárias, a Grama e o Fortunato. Só, em 24 cadeiras. O processo de oficinas, eu acho que a maioria aqui participou, né, foi, assim, muito falho. Uma das professoras da Unisul, da Fundação Unisul, ela usou, inclusive apresentou na primeira reunião do Núcleo de Coordenação Compartilhada, a metodologia que seria discutido, e desembocaria em propostas como essa que a gente acabou de ver. Era análise de conteúdo temática. Por acaso, eu trabalhei muito com isso, conheço isso. Trabalhei na EPAG, trabalhei na universidade com essa metodologia. Eu falei para ela, olha, não é só com uma oficina. A primeira oficina é apenas o primeiro momento, que aí as comunidades vão falar. Um vai querer surfar, o outro vai querer pescar, um vai querer preservar, o outro vai querer construir. Todos são interesses legítimos, em princípio. Só que aí você tem que ter, no mínimo 2 ou 3 rodadas. Aí você vai falar assim, pessoal do surf, pessoal da pesca, vamos sentar junto e vamos chegar num acordo. Pessoal que quer preservar mais, pessoal que... Isso não aconteceu. Eles pegaram as cartolinas que a gente colou, se lembra?
levaram para não sei aonde e chegaram até, acho que foi na segunda audiência, na terceira, dizer que era insustentável não verticalizar. Você lembram disso, né? Então, assim, infelizmente, se a gente não tiver algumas ferramentas, se a gente não tiver alguns procedimentos, fica quase muito difícil você discutir o que a gente está brigando aqui, querendo manter os parâmetros de 2010. Porque é menos ruim manter nesses parâmetros do que manter essa proposta de 2025. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui que para mim é mais relevante ainda, né? Claro, isso é o que a gente está tentando fazer agora, para minimizar o estrago, né? Para salvar um pouquinho a nossa maior riqueza aqui da cidade. Mas se você não tiver, por exemplo, o que a gente sempre brigou, que é o diagnóstico socioambiental, como é que você vai discutir que é 3, que é 2, que é 1, que é 1.000 metros? Então, isso é fundamental. É que nem alguém chegar num hospital para um médico e o médico, sem nenhum tomografia, RM, raio-x, falar assim, não, vamos abrir isso aí, vamos ver o que é, quem sabe a gente acerta. A gente está jogando no escuro. Tá? E a gente observou muito claramente, inclusive a manifestação do colega da Silveira, que realmente os interesses que dominaram o processo do plano diretor foram predominantemente os interesses das construções, da especulação. Isso estava muito claro, né? Então, o que eu estou propondo aqui? Não sei, estou pensando, né? Eu acho muito difícil, né, Rodrigo, que me parece que o Legislativo não vai mudar de opinião, nem o Executivo. Eu acho que a gente vai ter que partir para uma outra estratégia, né? E essas falhas técnicas do plano diretor, se a gente não corrigir isso, não refizer isso de acordo minimamente com o que deve ser, vai acabar acontecendo outras barbaridades. Eu só vi 2 comunidades se manifestarem, estou acabando minha fala, tá? No processo do plano diretor, da revisão do plano diretor. A comunidade, primeiro da Ressacada, e depois a comunidade da Silveira. Eu me lembro que, no início, a comunidade da Silveira levantou, eu moro na Silveira, do lado da Baía de Garopaba, levantou, aparentemente, só a preocupação com os morros, né, da Silveira. E eu, comentando com alguns moradores, falei assim, olha, a Garopaba está acontecendo isso em quase todas as zonas. Nós temos que olhar para a Garopaba como um todo, porque isso é muito maior do que o nosso bairro. A água de Garopaba vem de outros lugares, inclusive. A água da Silveira não vem só da Silveira, aliás, vem muito mais de fora, e assim em outros bairros. Eu fiquei feliz que isso foi incorporado e a gente está agora lutando pela cidade. Mas se a gente não rever o processo, se a gente não fizer esse diagnóstico, Rodrigo, a gente vai ainda estar apenas brigando para minimizar o estrago, para voltar aos parâmetros de 2000, em vez de realmente fazer uma discussão que a gente deve fazer. Porque, claro, tem que crescer, óbvio. Ninguém pode dizer que ninguém vai construir nossas casas, ninguém vai mais construir. Não é isso. Mas como? Como é que a gente tem um equilíbrio? Se você não tiver isso muito mapeado, muito bem diagnosticado, a gente está dando um tiro no escuro. Tá? Era isso que eu queria falar. Obrigado, Sérgio. Antes de chamar o próximo inscrito, nós estamos aqui estendendo um pouco mais o prazo para inscrições. Então, quem chegou após aí o início das inscrições, que gostaria de se expressar aqui na nossa tribuna, nessa audiência pública, é só se inscrever com a Isabel, que está com a prancheta, até às 6, até ao final da fala do Luiz Felipe de Oliveira, que eu chamo agora para a nossa tribuna aqui. Bem-vindo, Felipe, 5 minutos. Boa noite, vereador. Boa noite, pessoal. Eu até gostaria de cumprimentá-lo, porque é o único vereador presente nessa situação, com todo o respeito que Vossa Senhoria merece, mas vamos combinar que são poucos vereadores. Aliás, esse tipo de manobra que eu estou vendo aqui hoje, no meio de um feriadão, é o que acontecia lá no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. Eles marcavam sempre quando tinha muita gente viajando, muita gente fora, porque eles não queriam gente, porque o que eles fazem agride as gentes. Aí a gente tem uma série de ocorrências que a gente está vendo nessa... Eu participei de todas as audiências do plano diretor
e todas as reuniões do NCC, embora não pudesse falar, porque eles não me deixavam falar. Mas é que eu sou do ramo. Eu sou engenheiro, fiz curso de arquitetura só para aprender a projetar casas. Aliás, é o que sempre foi meu interesse. Parti sempre do princípio da primeira aula de arquitetura que o professor falou: casa onde entra o sol, não entra o médico. Infelizmente, esse princípio não está mais sendo respeitado e não se fala em afastamento nos planos residenciais, porque a gente não pode, claro que os médicos têm que trabalhar, mas a gente não pode ficar criando doença para eles terem que trabalhar mais. E casa onde entra o sol, realmente não entra o médico. Eu vejo agora ali um projeto aqui perto do centro, no residencial, que tem 4 apartamentos, feitos com 2 andares, e o nome é Morada do Sol. Só que a parede norte é cega e encostada na divisa, com 8,5 metros. Coitado do vizinho, principalmente o vizinho de trás, que teve que construir, fazendo uma jogada para conseguir pegar um pouquinho de sol, lá sei eu como. Então, isso aí está errado. Não tem isso no nosso plano diretor. Eu batalhei, fui nas reuniões, fui nas audiências, fui no NCC, questionei, pedi, mas o pessoal não está muito preocupado. Então, a gente tem, que nem disse o Sérgio falou muito bem, aliás, parabéns, Sérgio. Falou muito bem, a gente tem que levar em conta todos os princípios, principalmente dos técnicos, arquitetos, engenheiros, urbanistas, né? Engenheiros florestais. Aliás, o Código Florestal está sendo contrariado por isso aí que vocês estão colocando, porque o desmatamento está absurdo. Aqui na entrada de Garopaba, a gente tem perto do Valmorzinho Motos ali, uma depilação de morro, que é uma coisa absurda. Eles arrancaram todo o mato. Esses morros têm milhões de anos. Não é nessa altura. Eles têm milhões de anos e eles resistiram porque eles têm mato. E desmatar é uma questão que tem que ser sempre coordenada com auxílio de engenheiros florestais, de gente que entende, né, de biólogos, porque não é simplesmente pelar tudo que eles fizeram ali. Aliás, ali, eu já posso adiantar para vocês, vai ter problema. Todos os meus amigos engenheiros que chegam e passam por ali, vem cá, mas como é que fizeram aquilo? De onde é que saiu? Mas não tem um Instituto do Meio Ambiente de Garopaba? Aí eu fui lá questionar no Instituto do Meio Ambiente de Garopaba, eles disseram que não, isso aí vem do IMA. O IMA, que é a antiga Fátima, que era muito flexível para o meu gosto. Não sei se você se lembra, a Fátima era flexível. Então, nós temos o Instituto do Meio Ambiente de Garopaba, eu até fui lá e o pessoal já disse, olha, realmente aquilo ali tem alguns problemas sérios. O geólogo, principalmente, né? Porque cada vez que dá uma chuvarada, desce aquele monte de barro vermelho, a estrada fica toda cheia de barro vermelho, as oficinas ficam invadidas por barro vermelho. Isso significa desabamento progressivo. E o problema maior é esse, né? Não é só estragar o morro. Além de estragar o morro, depois vai morrer gente, porque vai ter casa deslizando morro abaixo. Isso é o que acontece quando a gente constrói errado, quando não segue as orientações dos técnicos. Aliás, faltou, na minha opinião, o Sérgio também citou aqui, faltou naquele núcleo, no NCC, faltou mais técnicos e menos empreendedores. Os empreendedores a gente já sabe o que eles querem. E eles têm razão, porque eles querem ter lucro e faz parte, obviamente, da atividade deles. Então, a gente tem que liberar o máximo possível. Agora, o impossível não dá para liberar, porque depois vem os problemas. Aliás, é bom que as APPs tenham dono, porque isso nos salva do que aconteceu, por exemplo, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um monte de desabamento, um monte de gente morrendo cada vez que dá chuvarada, porque os morros não tinham dono e foram invadidos. Aqui não vai acontecer isso em Garopaba. Só que nós não podemos nós invadirmos os nossos morros, por regras que nós estamos criando para dar problema ali na frente. Blumenau, nós tivemos deslizamento de terra, nós tivemos deslizamento de terra em um monte de lugar do Brasil, nem vou nem ficar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aquele núcleo, o NCC, que eu chamava de núcleo dos construtores combinados, com todo o respeito que os construtores merecem, mas é o que a gente parecia ser, né? Coordenado por uma turma que defende o empreendedorismo, que eu acho muito bom, que tenha defensores do empreendedorismo, só que eles têm que ser disciplinados pelos engenheiros, arquitetos, urbanistas, geólogos. E isso aí eu me lembro quando chamaram um senhor do plano diretor de Londres lá para Porto Alegre para explicar como é que eles conseguiram liberar um prédio de 8 andares no centro comercial de Londres. Aí eu aproveitei, perguntei para o professor, como é que é lá em Londres a participação dos empreendedores
no conselho do plano diretor, ele olhou para mim e disse assim, o quê? Tu não vai dizer para mim que aqui eles participam. Sim, eles têm um terço e compram o outro terço. Ou seja, eles ficam com a maioria. E aí fica complicado, porque aí eles dizem, não, mas não é possível, isso tem que ser disciplinado. Disciplina é 10 plena, 10 é o Criador. Eu digo sempre para o pessoal aqui de Garopaba, Deus deu pronto, é só não estragar. Aliás, cumprimento o pessoal da Praia da Silveira, que é um pessoal unido, que conseguiu ganhar suas causas, e estou do lado de vocês. Vocês têm uma das praias mais lindas do mundo. Não é de Garopaba, é do mundo. E vocês preservam, isso é uma coisa muito bonita. E espero que continuem preservando. Mas eu já estou vendo aqui nesses projetos aqui, que tem que ter ruas lá na subida do morro, de 8 metros, com 2 metros para 12 metros de rua. Que é isso? Tem lugares onde não dá para fazer isso. E, aliás, uma coisa que é importante, a inclinação do morro. Tem lugares que não podem ser ocupados. Tem que ser só desfrutados. Então nós temos que ter, e a vocação principal dessa cidade, podem dizer o que quiserem, é turística. É uma das cidades mais lindas do mundo. E aqueles cretinos que fazem as Camboriú da vida, depois vão passar as férias na Costa Amalfitana, na Itália, que é parecida com Garopaba. As ilhas gregas, que é parecido com Garopaba. Por que eles não vão para Rio de Janeiro? Ah, porque tem muito assalto, sim. É o que aconteceu com as invasões de morro, com todos os problemas que o Rio de Janeiro tem, e com a troca da capital, que levaram para Brasília, que foi uma desgraça. Né? Brasília não devia existir. Olha o que tem lá. Então nós temos que ter muito cuidado. Para concluir, senhor Felipe. Com todo respeito, que Vossa Senhoria merece, Vossa Excelência, nós temos que, essa questão do estudo de impacto de vizinhança tem que ser trazida de volta. 8,5 metros na divisa, em área residencial, é absurdo. Aliás, na esquina da casa do meu filho, tinha uma casa de 3 andares, que nunca ganhou certificado porque tinha 3 andares. Aí o cara comprou o terreno, é um terreno bem grande, aqui no Morrinhos não, do Panorâmico. O cara comprou o terreno, não sei quem é que está por trás daquilo, e fez 5 casas de 3 andares. Porque a garagem conta um andar. 5 casas de 3 andares, encostou na divisa, 8,5 metros. Ainda bem que meu filho tinha feito a casa mais recuada, que eu falei para ele quando ele construiu. Só que é uma casa de 1 andar e está prejudicado. Tem sombreamento no inverno. Justamente quando menos tem que ter sombreamento, a casa fica... Roubaram o sol dele. Isso aí é roubo de sol. Roubo de sol que só pode ser obtido se não for com orientação de um arquiteto, de um profissional de urbanismo. Então isso aí nós temos que combater. Porque Garopaba tem que continuar bonito. Olha que coisa linda que está o centro histórico. Preservadinho. Aquilo ali é a nossa história. Né? É sustentabilidade de coração. A gente tem que passar por ali e se sentir acolhido no meio dos pescadores que moram ali, do pessoal que era dos nativos, dos antepassados. Os antepassados andam por ali. Isso faz parte da história que não pode ser negada. Eu vejo destruírem, em cidades como Porto Alegre, destruírem prédios históricos. Ah, porque aí o cara quer lucrar. Tudo bem, todo mundo tem que lucrar. Mas tudo tem que ser disciplinado. Disciplinado por quem? Pelas pessoas que têm formação. Aliás, eu digo para os vereadores aqui, façam a curva ali e vão no IMAG, Instituto do Meio Ambiente Garopaba. Tem biólogo, geólogo, engenheiro florestal. É só chegar ali. Oh, é simples, faz a volta ali, vai ali, conversa com eles, quando tiverem dúvida. Mas eu vejo que vocês, às vezes, não se ligam muito. E essa jogada de marcar um dia no meio de um feriadão, não dá tanto resultado, nobre vereador. Vamos procurar. Eu estou em todas, sempre vou vir. Porque é importante, a gente tem que sacudir as pessoas. Gostei muito das palavras do Sérgio e faço minhas as palavras dele. Muito obrigado. Desculpa. Obrigado, Felipe. Eu chamo agora o senhor Edgar, da Praia da Silveira. Bem-vindo, Edgar, 5 minutos.
Boa noite a todos. Só complementar o que o Alexandre trouxe aqui do nosso texto da Praia do Silveira. A gente... É engraçado esse negócio, é tanta pedra no caminho que é para a gente desistir. A sensação que dá é vai te cansando. Chega uma hora, bom, né, o que vamos fazer? A gente entrou nessa história em julho de 23, que foi a última audiência pública lá... Desculpa, a última audiência pública, né, do plano diretor no Executivo, que foi no ginásio. A gente mobilizou, quando a gente descobriu, a gente pegou o peixe pelo rabo. Né? Quando a gente descobriu para onde estava indo, foi nos alertado, o Márcio, enfim, foi um dos que alertou, e fomos a fundo e damos uma estudada no assunto. Todo mundo ficou muito chocado para onde estava indo. Não é possível, porque todo mundo falava Tata Wildo aqui, né? O pessoal, não, o Silveira vai seguir os parâmetros. Eu estou falando só da Silveira, mas, enfim, a coisa é de outra proporção, mas para narrar um pouquinho o fato. Jamais vou mexer nisso, isso aí está garantido. E eu, por exemplo, quando resolvi comprar um terreno na Silveira, na época, eu estudei o plano diretor. E estudei os parâmetros da região. Pô, que inteligente isso aqui, que plano inteligente. E tomei minha decisão muito em cima daquele estudo, daquela lei, né, daquele entendimento. E eu estou dando esse exemplo para dizer quantas pessoas devem ter feito isso. Né? E aí, de repente, no meio do caminho, do processo, tu é amassado. Né? Mas nesse dia de 23 de julho, eu lembro que a gente leu a manifestação, o Márcio que leu, e a gente foi ovacionado. Mais de 1 minuto de salva de palmas. Acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Assim. Eu fui ginásio, a cidade inteira ali, porque tinha muita gente naquele dia, mas muita gente. Quando eu vi aquilo, eu falei, está resolvido o assunto. Não é possível que o desejo de uma comunidade não vai ser escutado, porque está claro. Saímos de lá, o próprio prefeito falou, não, está garantido isso aí, fique tranquilo. Isso aí, vocês fizeram a parte de vocês, que é manifestar o desejo da comunidade. E saímos de lá com um orgulho muito grande, todo mundo assim, cara, a gente conseguiu isso aí. Mas de lá para cá, faz 2 anos, é uma loucura. É incompreensível o que está acontecendo. É inaceitável, inclusive. E eu estou comparando esse plano diretor, e a gente fez esse estudo de uma equipe multidisciplinar, muito bacana. A gente estudou o assunto. A gente não simplesmente fala, a gente quer agora 2010. A gente foi a fundo, fez um grupo de trabalho com as pessoas que estavam no plano de 2010, que viveram aquilo, enfim, arquiteto urbanista, etc., e a gente viu para onde vai ir. Né? E não é bom. É uma miopia absurda. E eu estou comparando esse plano, eu vou chamar o plano diretor de Garopaba plano Titanic. Aí fiquei pensando, eu acordei e fiz uma analogia, até eu ia ligar para o Márcio para falar isso, não deu tempo, Márcio. Mas é o plano Titanic. E se a gente vê o Titanic foi construído com um grande objetivo, que era uma embarcação que ia fazer a travessia mais rápido do que a empresa concorrente. E naquele belíssimo navio, naquela belíssima viagem, estavam os proprietários dessa empresa, junto com o engenheiro, etc., que diziam, pode aumentar a velocidade que a gente garante, nós vamos chegar antes, nossa companhia vai chegar na frente. E no planejamento de viagem sabia-se que teria icebergs ou objetos que poderiam atrapalhar o caminho. Mas todo estudo de navegação sabe-se como quem veleja aqui, sabe, tem como desviar, né, de presumir isso e conseguir desviar. E o navio estava tão rápido que eles não conseguiram reverter a colisão e bateram. Esse plano diretor de Garopaba é o Titanic. Nós vamos bater numa pedra, no iceberg, e vamos afundar juntos. E nós todos estamos dentro do navio. Todo mundo. É uma visão muito míope o que está acontecendo. Boa noite. Obrigado, Edgar. Quero cumprimentar a presença aqui da comunidade da Praia da Silveira. Não sei se temos outras regiões aqui presentes, pelos rostos que eu estou enxergando aqui no plenário. A gente está vendo que a participação é bem diversa, representa várias comunidades aqui da cidade. Mas cumprimentar a liderança aqui, o Belmiro, que também liderou esse processo da ressacada, que foi uma das comunidades que mais pautou aqui o debate do plano diretor. Cumprimentar também a comunidade da Silveira, porque
todo esse debate que a gente está fazendo hoje nessa audiência pública é em cima da emenda da Silveira, como ficou conhecida na resto da cidade, mas como vocês bem falaram aqui, vocês não estão vindo aqui defender necessariamente só o peixe de vocês, né? E sim um modelo de desenvolvimento para a cidade toda. E como bem mostra também aqui essa proposta que a Prefeitura enviou, essa proposta não vai só alterar o zonamento da Praia da Silveira, né? Altera de toda a cidade, como a gente pode ver no mapa, né? E está disponível também na internet, do zonamento de 2025, que foi infelizmente aprovado ano passado. Essa legislatura não teve a possibilidade de debater com os projetos do plano diretor em si. Quando eles foram desarquivados, eles já foram para virem à votação. Então, o máximo que a gente pôde fazer foi expressar acordo ou desacordo em relação aos projetos que foram aprovados e votar a favor ou contra. Eu não tenho mais inscritos aqui, eu quero apenas fazer algumas considerações finais, mas enquanto eu faço isso, se alguém mais aqui da plenária se sentir à vontade, achar que tem alguma contribuição a favor ou ao contrário ao projeto, pode acionar a Isa ali, que ela faz a inscrição. Apenas para dizer para o Felipe, fazer uma meia-culpa aqui, Felipe, que quem agendou essa reunião hoje fui eu mesmo que escolhi a data como presidente da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento e Bem-Estar. Infelizmente, como a gente explicou no início da audiência, esse projeto está tramitando em regime de urgência, então ele tem uma velocidade diferente de um projeto normal. E com receio de que a gente não haveria, pelo menos, a possibilidade de vir aqui expor para a população, seja presencialmente ou em registro da internet, pelo YouTube, de minimamente não falar sobre o projeto e não escutar a população e evitar que esse projeto fosse direto para o plenário sem debate, nós optamos, infelizmente, em fazer nessa data do dia 2, que realmente eu concordo, ela fica muito prejudicada porque é no meio de um feriado. Mas agradeço a presença de todos que se disponibilizaram a vir aqui. Claro, Sr. Felipe, aí quando eu concluir aqui eu passo para o senhor de novo. A gente pretende, claro, a gente agradece que todo mundo que tirou seu tempo, veio de casa para poder vir aqui hoje acompanhar o nosso debate desse projeto de lei complementar, que é o 47 de 2025, que está sendo discutido pela nossa Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento e Bem-Estar, do qual esse vereador é presidente, mas ela é também composta pelos vereadores Atanásio Gonçalves Filho, pelo vereador Felipe dos Santos, pelo vereador Aires dos Santos e pelo vereador Rogério Linhares. Também dizer que é importante, nós estamos realizando, essa é a nossa terceira audiência que a nossa comissão realiza, por entender que é importante a participação da população na construção legislativa dessa casa, na produção das nossas leis, porque as nossas leis são regramentos para a cidade, então ninguém melhor do que a própria cidade para poder dizer qual é o regramento que a gente vai executar, até para que ela tenha concretude e seja cumprida, né, em cima das nossas demandas. Criar leis sem a participação do povo são leis que geralmente não vão ser cumpridas no seu dia a dia e na prática. Também deixar aqui avisado para quem usou a tribuna que a comissão vai acolher as demandas apresentadas hoje e colocar a nossa comissão à disposição para receber até terça-feira que vem, até às 13 horas da terça-feira que vem, propostas de emendas, alterações ao projeto. Como eu lembrei, quem também está nos acompanhando em casa também pode enviar isso para o e-mail da Câmara ou para o nosso contato diretamente, que é o rodrigo.p.oliveira@câmaragaropaba.sc.gov.br. rodrigo.p.oliveira@câmaragaropaba.sc.gov.br. A comunidade da Praia da Silveira, segundo a Secretaria da Casa já me comunicou, já protocolou hoje, durante a audiência aqui, uma proposta de emenda a esse projeto de lei. E aí é importante também lembrar que todas as emendas que forem apresentadas dentro do processo de discussão do plano diretor, hoje ou amanhã ou daqui a um ano, elas precisam também passarem por uma audiência específica, uma audiência pública específica. Essa é a compreensão do Ministério Público no processo de São José. Então, a gente quer respeitar isso também para evitar que a emenda que for construída dentro dessa audiência e dentro dessa casa seja invalidada porque a gente não respeitou o rito correto.
Então, a compreensão do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é que também a emenda deverá passar pela avaliação de uma audiência pública. Muito provavelmente, nós iremos acolher aqui, atender a demanda da comunidade e apresentar uma emenda para ser apreciada por essa casa. Então, já adianto aqui que vocês, né, possam se organizar, possam mobilizar também a comunidade, a população, para vir participar da audiência específica que vai analisar a emenda a esse projeto de lei aqui da Prefeitura de Garopaba. Também dizer, e aí eu falo não como presidente necessariamente dessa comissão, mas como vereador, acho que todos aqui já conhecem a minha posição, a posição também do vereador Nazim, do vereador Felipe, do vereador Dedel, que se posicionaram contrários ao veto do prefeito. A gente respeita também a posição dos vereadores da base do governo, que tem os seus motivos para poder defender as propostas da prefeitura. Infelizmente não puderam estar presentes hoje aqui, a gente lamenta também a ausência da prefeitura, do executivo, que não envia representantes desde 2023, né, durante todo o processo de debate da plano diretor. Infelizmente a gente não teve a possibilidade do Poder Executivo explicar a sua proposta, né, para além do que está aqui na sua justificativa. Explicar, por exemplo, por que, apesar do diálogo com a comunidade da Praia da Silveira e de outras pessoas que se manifestaram aqui durante essa discussão do veto do prefeito, por que essas propostas não foram colhidas, né, ou por que se apresentou uma proposta um pouco diferente. Então, a gente não tem, infelizmente, essa oportunidade de poder fazer o debate necessário e entender as motivações. Mas é importante deixar claro, a minha posição como vereador é pela manutenção dos parâmetros de 2010, nesse caso, mas não são só essas duas zonas, as zonas problemáticas, né? Eu compreendo que a ZEP2 também está em regiões problemáticas, em áreas muito próximas de Restinga, em áreas úmidas, que o próprio diagnóstico socioambiental contratado pela prefeitura, com todos os seus problemas e suas precariedades, ele também, mesmo assim, aponta regiões possíveis de inundação. E ainda assim a prefeitura mantém zoneamentos possibilitando a construção. Nós compreendemos o que o prefeito de Garopaba coloca quando lembra que qualquer construção precisa respeitar legislações federais também, mas a gente entende que nós não devemos induzir ao erro. Se existem áreas frágeis protegidas pela legislação federal, o próprio nosso zoneamento já deve indicar isso, né? Ao invés de a gente aguardar que a construção ocorra, depois tem que ir atrás de documentação, como já foi levantado aqui, não só o empreendimento citado na tribuna, mas outros empreendimentos, como é o caso do arruamento no Morro do Siriu, que todo mundo aqui também deve ter acompanhado. Esse mandato solicitou documentações sobre esses empreendimentos, para que a gente tenha condições de questionar junto ao Ministério Público Federal se isso está desrespeitando as normativas federais, porque, pelo plano diretor, todas essas áreas são permitidas a construção, infelizmente. E também lembrar aqui que, além da ZEP2, nós temos também a ZIT, que é a Zona de Interesse Turístico, que permite construção em cima de dunas. Esse é um pleito da comunidade da Silveira, que apresentou para a Prefeitura. Nós também estávamos aguardando que a Prefeitura apresentasse uma alteração no zoneamento e enviasse para a Câmara, mas isso ainda não aconteceu. A comunidade da Praia da Ferrugem também contratou um estudo ambiental para analisar os impactos desse zoneamento e subsidiou, fundamentou o seu pleito junto à Prefeitura em cima desses estudos, como também a comunidade da Silveira já protocolou estudo semelhante aqui nesta casa, que já está há algum tempo para a apreciação dos demais vereadores. Como também a gente falou, o próprio diagnóstico socioambiental contratado pela Prefeitura aponta áreas de inundação e a problemática de construir em áreas úmidas da cidade. Mas nós temos também uma zona média de residencial que autoriza a construção nessas áreas, sem nenhum outro tipo de encaminhamento que nos garanta a segurança. Dado o que aconteceu hoje, completa um ano da grande enchente que atingiu o estado vizinho do Rio Grande do Sul, é preocupante que a nossa cidade não se atente a provas concretas, né, de que existem mudanças climáticas e que as cidades precisam se preparar para isso. Nós também aqui, é importante também destacar que, como falou a comunidade da Silveira, o meu entendimento é que esse projeto, e aí
cada vereador tem a liberdade de ter a sua compreensão, ela não consulta os demais setores econômicos da cidade, apenas um, que é a construção civil deste tipo de perfil de loteamento. Tampouco é um projeto que também contempla, vem buscar atender a demanda habitacional da força produtiva da nossa cidade. A gente sabe que a força produtiva não vai morar nos lugares altos por uma questão de logística, de dificuldade de deslocamento. Então, nem isso, esse tipo de alteração aqui, na minha compreensão, atende. Por último, reforçar aqui, gente, agradecer mais uma vez a presença de todos. Antes de passar para o Felipe, né, agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui presente e lembrar que a gente está ainda recebendo propostas de alteração a esse projeto de lei que está disponível no site da Câmara, o projeto de lei 47 de 2025. O caput dele, aliás, a ementa desse projeto, para quem quiser pesquisar, é a seguinte: altera dispositivos da Lei Complementar 2670, de 20 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o zonamento do uso e ocupação do solo do município de Garopaba e dá outras providências. Antes de encerrar a nossa audiência pública, quero convidar mais uma vez o Felipe aqui para poder fazer o uso da tribuna. Mais 2 minutos, tá, Felipe? Para a gente poder encaminhar a nossa reunião aqui. Obrigado por me dar a possibilidade aqui. Na realidade, o senhor falou regime de urgência. O plano diretor é a lei mais importante de qualquer cidade. Não existe urgência. Ele tem que ser certo. Principalmente o que está errado não pode ficar registrado, principalmente o que for liberar mais. Eu me lembro que lá no NCC tinha um que loteou a Lagoa das Capivaras. Ele loteou a Lagoa das Capivaras, vendeu terreno dentro da lagoa. E o que ele dizia? Mas depois a gente aterra. Parei um pouquinho. Essa área das lagoas não é só o espelho d'água, é toda aquela... Né, é um verdadeiro reservatório de água de Garopaba. E água de ótima qualidade. Então, isso aqui tem que ser tratado com muito carinho. O zoneamento ambiental é fundamental. O Serginho já chamou atenção. É o primeiro passo. As lagoas não são só os espelhos d'água, é todo aquele sistema aí com turfa, com banhado. Aliás, já tem até um condomínio construído dentro do banhado, que foi embargado, depois no fim deram um jeitinho, com a ajuda da Fátima, porque é assim que funciona, né? O pessoal vai atrás. Agora nós temos o nosso Instituto Meio Ambiente de Garopaba. Então vamos consultar esse pessoal e vamos respeitar. Não tem pressa. Olha o Titanic, né? Gostei muito dessa comparação. Nós não somos o Titanic, nós não temos pressa. A pressa é inimiga da perfeição. E o plano diretor é a lei mais importante. E vocês, vereadores, avisa para os teus colegas, são o poder mais importante. É legislativo, executivo e judiciário. Legislativo é eleito pelo povo. Vocês são o povo aqui. Executivo, também é eleito pelo povo, mas é o segundo poder. E o judiciário só serve para atuar nos autos. Esses aí não deviam nem estar legislando como estão agora no Brasil. Aliás, no Brasil nós estamos vivendo uma deformação do judiciário, né? É uma pena. Mas vocês são o poder mais importante de Garopaba, então vocês não têm pressa, não tem que ser pressionados. Não, quero logo ver o plano de... Não tem pressa. Aí depois o Titanic bate um iceberg e afunda. Nós não queremos afundar. Então, esse argumento da pressa não me convence. Precisamos tratar com todo o carinho de todos esses problemas, principalmente o zoneamento ambiental, que deve ser o começo de tudo. O zoneamento ambiental define onde pode e onde não pode. Antes tinha uma fase que era assim, não tem terrenos onde não pode construir, tem terrenos onde pode, tem terrenos permissíveis. Dependendo da negociação, dá para a gente conversar. Não é assim que funciona, porque depois aí não tem volta. Aí o Titanic bateu no iceberg e afundou. Com todo respeito. E os outros vereadores, uma pena que eles não estejam aqui, mas vocês são o poder mais importante e vocês têm que assumir. E se tiverem dúvida, façam uma volta na quadra, vão ali no IMAG, Instituto Meio Ambiente de Garopaba, tem gente de muito boa formação para orientar vocês. À disposição. Não precisa nem ir na Fátima, que já nem existe mais, que agora é o IMA de Santa Catarina.
Era o que eu gostaria de Obrigado, colocar. Felipe. A gente teve uma inscrição de última hora, 2. Então, como a gente teve está dentro ainda do nosso horário, eu quero além de, são 3 inscrições, tá, gente? Nós estávamos encaminhando aqui, mas vamos abrir uma exceção aqui para as 3 inscrições. Só vou fazer um tempo reduzido de 3 minutos para a gente poder encaminhar a nossa audiência pública. Primeiro eu quero... Tu pode ter que usar por favor. Uhum. É para ficar registrado, né? Importante. Mas antes, Laura, eu só preciso respeitar a fila. Chamar o Dr. Nieto, representando o Condema. Só para, Nieto, antes de passar, para ficar registrado aqui, a plenária aqui questionou a questão da data, né? Já tinha sido explicado o motivo, mas ao final aqui da audiência a gente reforça esse pleito do Felipe, que eu concordo. A data de hoje, a audiência de hoje foi proposta inclusive por mim, que é presidente da comissão responsável por discutir o plano diretor aqui da nossa cidade, aqui dentro da Câmara. Porém, como esse projeto foi solicitado pelo Poder Executivo como regime de urgência, e para derrubar regime de urgência precisa de votos que, né, não é o nosso caso hoje, infelizmente a gente não teve maioria dos votos para poder derrubar regime de urgência. Então, respeitando o regime de urgência, que é o prazo regimental, nós tivemos que realizar a audiência hoje. Para poder tranquilizar, né, a população que gostaria de participar e não está aqui hoje, muito provavelmente nós já temos uma proposta de emenda e nós teremos que realizar mais uma audiência pública para analisar essa proposta de emenda, senão ela não terá validade. Então, nós teremos pelo menos mais uma audiência ainda debatendo esse projeto de lei complementar, o 47 de 2025. Doutor Nieto, por favor, 3 minutos. Boa noite, vereador Rodrigo. Obrigado pelo convite. Eu falo em nome do Conselho Municipal de Meio Ambiente Garopaba. Gostaria, antes de fazer aqui o merchandising do Conselho, parabenizar os que me antecederam na fala. Já conheço o professor Sérgio, de longa data, professor Felipe, e adorei a metáfora do Titanic. Bom, sem adentrar aqui no mérito da questão do topo de morro, né, se é 3.000, 2.000, 5.000, dos estudos, eu gostaria de dar publicidade aqui, já que eu vejo que muitos atores aqui são da área socioambiental. Nós temos em Garopaba um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Esse conselho ele tem força resolutiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que lá no nosso estatuto, aliás, no regimento interno, nós podemos fazer resoluções. Então, essa é a primeira informação. A segunda, hoje nós somos compostos por 14 membros, né? 7 do setor público e 7 do setor privado. No setor privado, nós temos as entidades ambientais, as ONGs, nós temos a sociedade civil organizada e temos também o setor laboral. Então, eu gostaria de informar a todos, né? Esse é um espaço, uma oportunidade que eu tenho. Nós mudamos o regimento interno e agora nós vamos ter 18 cadeiras, porque aumentaram no setor público secretarias, então nós temos que aumentar no setor privado. Isso foi uma exigência do Ministério Público de Santa Catarina que a gente atualizasse. Então, eu convido, eu intimo a todos que estão aqui, que dão o seu tempo, sua contribuição, que amam essa cidade, para que, junto às suas entidades, participem da eleição que vai acontecer esse ano, no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Segundo ponto, essa questão que vem sido tratada pelo vereador, que é encabeçada pelo vereador e que é de preocupação de muitos, né, com relação à medida e a taxa de ocupação, levem também esse tipo de reivindicação ao Conselho, porque, através de ofício, se a entidade nos demanda, nós somos obrigados a, numa plenária, né, que são realizadas, para quem não sabe, o vereador já foi convidado e já participou. Todos os meses, na segunda semana
do mês, nas terças-feiras, às 1h30, as sessões são abertas. Todos podem participar. Só não tem direito à fala e direito a voto, a não ser os que estejam na cadeira. Mas nós, as entidades que ali compomos, podemos dar o tempo de fala. Então, assim como o Felipe falou que nós temos o IMAG, eu estou falando, nós temos o CONDEMA, um conselho municipal. Ele faz o quê? A interface entre o setor privado, a sociedade e o setor público. Essa é a função. Obviamente, o trabalho é gratuito, não tem vínculo nenhum. Então, já de antemão, vereador, se o senhor entender que o conselho pode dar alguma contribuição, demande o conselho. E todas as vezes que o legislativo tiver algum interesse na área que nos compete, que é a área ambiental, demande. E vocês, o CIPES, AMA, que eu já conheço bem, a Unisilver, acho que está por aqui, demandem. O conselho está ali para isso. Alguma resposta nós vamos ter que dar, tá bom? Então, vão já se organizando aí. Assim que tiver as eleições, eu comunico aqui o legislativo, ela sai por edital, né? E aí, quem sabe, num próximo mandato, além da OAB, que eu represento, eu possa ver vocês também sentados na cadeira. As reuniões, boa pergunta, como é seu nome? Silvana? Eu já te conheço, Silvana Bock. Silvana, as reuniões, elas geralmente são realizadas a segunda semana do mês, às terças-feiras, a partir das 13h30. Nós geralmente realizamos na Defesa Civil. A Defesa Civil, sabes onde é a Igreja da Matriz? Tu entras por um corredor ali, e lá no final do corredor à direita. O vereador sabe onde é, porque ele já participou. E quando, às vezes, nós temos convidados, e a gente, às vezes, convida atores, né, players, experts, né, para nos dar alguma orientação, aí elas acontecem lá no prédio da prefeitura, no andar de cima, onde ficam as licitações, tem uma sala. Então, estão todos convidados e intimados. Obrigado, essa era a minha fala. Obrigado, Nito. Representando o Conselho do Meio Ambiente, eu chamo agora o senhor Belmiro e depois a senhora Nádia, para a gente poder encerrar aqui a nossa audiência. Só pedir para se atentar aos 3 minutos, para que a gente possa encaminhar a nossa reunião de hoje. Enquanto o senhor Belmiro... Bem-vindo, senhor Belmiro. Boa noite. Eu vinha disposto a não falar, mas daí no meio do caminho, eu vi que podia contribuir com alguma coisa. Senhor, com todo respeito, senhor é Nieto, né? Senhor Nieto, eu participei, como foi falado aqui já pelo Sérgio, e esqueci o Felipe, que participaram das reuniões do NCC, participaram das audiências, participaram das oficinas, eu também participei. E vi poucas entidades votarem a favor das questões ambientais. Uma foi a AMA, outra foi a Garapuvu, a Costa Catarina e a Gramense, a Associação Gramense. Deu, foi essas 4. O CONDEMA votou tudo contra as questões ambientais. O senhor pode olhar, é o CONDEMA, não é? O CONDEMA não é entidade, o CONDEMA é um conselho. Mas o senhor está falando em nome do CONDEMA, não é? Sim, mas o CONDEMA, a representante do CONDEMA votou contra as questões ambientais. Está gravado, isso eu não estou falando da boca para fora, está gravado nas audiências que foram deliberativas. Quem? A Bortoluzzi, a Elisângela. O senhor pode olhar lá, que está gravado, está gravado. E associações, como a Associação do Centro Histórico, foi falado aqui, um monte de associação que estava lá, que era para defender o meio ambiente, não defenderam. O IMAG votou contra. O IMAG votou contra, a favor das ex, dentro da nossa comunidade, que é a Ressacada. O pai dele mora a 500 metros da área, que é alagável. E ele votou a favor. Olha só que coisa. Então, eu estou aqui me queimando de novo, e assim, ó, eu quero, com a minha fala, dizer o seguinte: era para ter mais gente aqui da minha comunidade, mas não vieram. Sabe por que não vieram? Porque as pessoas já estão cansadas. A gente vai, bate, aí numa reunião só os caras vêm aqui e aprovam a questão contra os morros. 5 vereadores da situação,
a plenária estava cheia aqui, e eles votaram. Na maior cara de pau, vou dizer assim. Então, as coisas vão acontecendo, a gente vai se queimando. Vocês não pensam não, que quem vem aqui e fala qualquer fala vai ficar por isso mesmo. Não fica. A hora que tu precisa de uma prefeitura, sei lá o quê, tu sente que a coisa mudou para ti, entendeu? Mudou para ti, mudou para mim. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu não estou aqui para falar e só jogar mais um pouco de água dentro de um copo que não dê em nada. Eu acho que a gente tem que tirar daqui, das iniciativas que estão sendo ainda feitas, um encaminhamento, alguma ação, alguma coisa que não morra por aí. Eu tive o prazer de participar do Abraço da Lagoa. Foi em 2018, né? 2016, não, 2018. Para encaminhar, seu Belmiro. Tá. Fazer um evento nesse sentido, fazer um seminário municipal e a gente amarrar isso aí com uma discussão de um plano diretor popular que não foi feito e refazer nesse sentido, de envolvimento popular. Fazer uma ação, eu já propôs aqui, já passei por chato, de fazer uma ação numa frente dessa, que está sendo degradada, tipo ali no Salalto, aquele morro todo degradado ali, fazer um evento ali na frente, um ato ecumênico, sei lá qual for a ação, para chamar a atenção da comunidade, para envolver as associações, as entidades. Esse que eu quero vir aqui propor, para não morrer. Eu não sei qual encaminhamento vai ser tirado daqui. Parece que não precisa ter encaminhamento, né? Mas deveria ver qual é o tipo de encaminhamento que nós vamos Seu Belmiro, para concluir, aí depois a gente explica qual é a função da audiência pública. Obrigado. Desculpa, eu me alonguei demais e muito obrigado. Eu convido agora a última inscrita, a senhora Nádia. Bem-vinda, Nádia. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para todo mundo. Eu vim motivada, me inscrevi para falar. Eu sou psicóloga, nem sou da área do meio ambiente. Sou aposentada e decidi há 2 anos, desde que eu me aposentei, que não queria mais trabalhar no meu ofício, apesar de eu gostar muito, mas que eu necessariamente vou militar na área do meio ambiente. Porque esse é um drama que nós vamos viver daqui para frente, já estamos vivendo todos. E isso vai pegar todos os partidos, todas as pessoas, as que sofrem, as que não sofrem, as brancas, as negras, todas as comunidades de todo tipo e em qualquer lugar. Então, e ainda quero, com os meus cabelos brancos, vejo aqui quem ainda tem os cabelos brancos, tem muita gente com cabelos brancos, assim, né? Quero compartilhar a angústia disso, mas também... em qualquer momento eu vou me esforçar para renovar o nosso ânimo, para não deixar de lutar por isso. A gente não tem escolha, a gente não pode deixar e nem acreditar, como às vezes eu vejo em outras circunstâncias, em outros momentos de outras discussões, que as pessoas já fizeram tentativas. Já foi falado isso. Eu participei das reuniões do plano diretor, eu moro de aluguel. Mesmo assim, eu sou caruda, eu vou e faço as oficinas que falaram com os cartazes lá no Campo do Una, né, que é onde eu moro, Unisul coordenando, eu disse assim, e não sei como que as coisas terminaram. Tudo bem. O que eu estou preocupada é assim, tem como impedir isso agora? Existe um mecanismo jurídico? Depois, então, o Rodrigo vai dar um esclarecimento sobre a sequência que vai ter a partir daqui. Estou preocupada porque diz que está tramitando em regime de urgências. Mesmo que as pessoas tenham tentado, eu tenho visto isso assim, né? Não tem que confiar em nada que o poder público diz. É só a mobilização popular que vai segurar a onda desse negócio. Desse e de muitos outros. Não se trata de impedir, se trata de melhorar. Assim, né? Eu também sou gaúcha, então eu lembro do que aconteceu, não só a enchente do ano passado, que está fazendo aniversário agora em maio, né? No Rio Grande do Sul, mas o que aconteceu em Gramado. Assim, né? Não foi o avião, foi o morro inteiro que caiu, assim, né? E que desmoronou. Não era uma moradia popular, sequer.
Mas, enfim, é impressionante. Então, a gente não tem por que duvidar que isso vai acontecer. É feio de ver a entrada de Garopaba aqui agora, né? É feio, vai ser pior. Mesmo que sejam mansões lindas. Entende? Vai ser pior. É ruim dizer, né? Vou torcer para que caia, assim, né? Espero que não, entendeu? Mas tem que fazer o estudo de impacto ambiental, tem como encaminhar, tem como obrigar. Isso pode impedir disso tramitar sem que seja feito esse estudo? Entende? Tem que fazer. A gente tem que saber melhor e mais tecnicamente mesmo. Eu confio nas pessoas que conhecem o assunto. Né? Mas o que eu quero é realmente só compartilhar com vocês a angústia. Para encaminhar, falar. E de dizer assim, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Amigo, que estava lá, eu saí como delegada, participei da Conferência das Cidades. E eu vou para a estadual. A única pessoa de movimento popular que estava inscrito. Né? Assim, nós nos vimos lá, não é verdade? Assim, tem que dar poder para os conselhos, porque eles estão apagados também, mas eles têm condições de impedir certos atos do executivo. Então, a gente precisa continuar com a luta, é só isso. A gente tem que continuar abraçado, entendeu? E mesmo que tenha falado 1000 vezes, a gente vai ter que falar 3.000, 5.000 e quantas 1000 vezes forem necessárias, porque a gente não pode deixar acontecer essas coisas. É isso. Vamos embora. Obrigado, senhora Nádia. Agora, para dar realmente encerramento à nossa audiência pública, acho que são questionamentos que surgiram agora que são importantes da gente esclarecer. Como eu lembrei aqui antes, essa é a terceira audiência já. Quero cumprimentar o vereador Nazinho, que está chegando agora e tinha justificado sua ausência, que estava em outra atividade. O vereador quiser vir aqui para a gente poder encerrar junto a nossa audiência pública. O vereador Atanásio Gonçalves Filho, que também é vice-presidente da nossa comissão e tem acompanhado com bastante atenção aqui os debates do plano diretor. Vou só passar para ti, Nazinho, a gente está encerrando, foi a última fala, mas eu passo para fazer uma saudação aqui para o nosso público, quem também está nos acompanhando ao vivo na internet. Boa noite a todos, boa noite, vereador Rodrigo, parabéns aí pela sempre a iniciativa da gente poder debater, discutir os projetos com a comunidade que são os mais interessados e a gente está aqui justamente para isso, né? Para trabalhar para a população. Peço desculpa aí pelo atraso, acabei exatamente de chegar de Floripa. E como eu tenho conversado muito com o Rodrigo, é um assunto muito amplo, bem complexo, porém, como eu já me mantive lá no início da gestão, quando a gente teve a oportunidade de manter, e o Executivo foi contra a vontade da comunidade naquela oportunidade, em mudar os parâmetros, eu, junto ao Rodrigo, nós vamos tentar mais uma vez em trabalhar para a comunidade, né, que é ouvir e o que depender da gente, fazer a vontade da população ser ouvida. Então, eu já me coloco à disposição, que depender de mim aqui, junto ao vereador Rodrigo, a gente está à disposição da comunidade para tentar que a gente, mais uma vez, possa barrar o interesse do poder público e que a gente realmente consiga que a população seja ouvida. Obrigado, vereador Nazinho. Então, dando encerramento aqui à nossa audiência, importante lembrar e deixar registrado qual é a função de uma audiência pública, que é regida pelo nosso regimento interno e que tem como principal função fazer a escuta da população. Essa é a terceira audiência pública que a nossa comissão realiza. Eu acredito que talvez seja até um recorde, né, vereador Nazinho, de audiências públicas realizadas em tão curto tempo nessas últimas legislaturas. Porque nós compreendemos que justamente é a ferramenta formal, legal, que esta casa tem para poder acolher as sugestões, sejam elas sugestões de alteração da lei, sugestões de novos regramentos, sugestões de ações que a própria casa pode tomar em relação a um debate específico. Toda audiência pública debate um assunto, um tema ou uma legislação que está sendo discutida dentro da casa. Neste caso, essa audiência pública existiu para que a gente pudesse minimamente a população ter conhecimento de que lei é essa é a primeira função de uma audiência pública,
e que vocês pudessem vir aqui contribuir com a redação desse projeto de lei. Nesse caso, o projeto de lei, como a gente já falou, que é uma contraproposta da Prefeitura em relação a todo o debate do zoneamento que atinge não só a comunidade da Silveira, mas que ficou conhecida por esse nome, né, tanto da alteração da Zona Especial de Proteção de Preservação 1, quanto a Zona de Azur 2, né, que é a Zona de Uso Restrito, que antigamente era a Zona AZEL, né, Zona de Uso de Especial Elevada, que foram alteradas na primeira proposta da Prefeitura. A Prefeitura está mandando uma contraproposta em relação à pressão popular. Então é importante lembrar também isso, para que a população nunca desanime de usar essas ferramentas, como é a audiência pública, o contato com os seus vereadores, com esta casa, em outros momentos, não só durante a audiência pública, ainda que ela tenha uma função legal, porque ela precisa, primeiro, toda a discussão do plano diretor precisa ser discutida em audiência pública, então a gente precisa cumprir esse rito. Mais uma vez, claro, a gente sabe que a data fica prejudicada por conta de ser pós-feriado, mas infelizmente não é, né, decisão dessa casa. Foi solicitado o pedido de urgência, e para derrubar o pedido de urgência precisa pelo menos 5 votos, algo que a gente não conseguiu ter aqui para realmente, como já foi dito, esse é um debate que precisa ser feito com calma, né? Então a gente entende, né, a preocupação da população, de quem fez o uso aqui da nossa tribuna, de que esse debate desse projeto deveria ser feito com mais calma. Dentro dessas possibilidades, das restrições que o nosso regimento interno impõe, nós estamos realizando a audiência hoje. São 9, claro, são 9 vereadores, mas são 5 a maioria, senhor Felipe, né? Obrigado, Felipe, para a gente poder encaminhar aqui. Obrigado, Felipe. Tem um acordo, essa casa é soberana, tem entre suas funções fiscalizar, entre as suas funções legislar, construir leis, e entre as suas funções também discutir o plano diretor. É a peça-chave nesse debate. O que nós estamos tentando fazer aqui com essa audiência, com as nossas discussões para além dela, é fazer valer isso ao máximo possível. Infelizmente, a gente nem sempre consegue, mas quero usar esse projeto de lei que a Prefeitura mandou para essa casa como um exemplo concreto de como a pressão popular, a participação da população nas discussões legislativas funciona. Porque o que nós tínhamos até então era 1.500 metros de lote mínimo. Nós agora estamos conseguindo discutir, né, uma outra proposta. E por mais que a Prefeitura mande uma proposta que não contemple a demanda popular, a gente ainda tem a possibilidade de reverter isso. Até o voto do veto, nós não tínhamos mais nada. Então, só ocorreu isso porque a população se mobilizou. Então, é importante a gente destacar isso para que a população não se desmobilize, né? A população deve participar constantemente, todos os dias, da construção do regramento que a gente discute aqui dentro dessa casa. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui hoje presencialmente. A gente sabe, mais uma vez, que a data ficou prejudicada, mas lembrar que já existe uma proposta de emenda que nossa comissão vai avaliar, muito provavelmente nós iremos apresentar ela, e então, apresentada a proposta de emenda, nós faremos uma nova audiência para poder respeitar o que o ordenamento do Estatuto da Cidade exige. Nós também recebemos outras contribuições aqui, como além da questão especificamente da lei, mas essa Câmara realizar um seminário. Eu acredito que isso é muito possível por dentro da nossa comissão. Depois eu vou levar essa demanda para os demais vereadores que compõem ela, para viabilizar um seminário dessa casa para discutir o plano diretor.
porque o plano diretor ele não se encerra agora. Ele tem, no mínimo, que ser revisado a cada 10 anos, mas ele pode ser revisado antes disso. Também registrar a ausência aqui do vereador Rogério Linhares, Dedel, que é membro dessa comissão, que justificou a sua ausência por motivos de saúde. Os outros vereadores não apresentaram justificativa. Mais uma vez, obrigado a todos e todas, né, que estiveram presentes aqui, contribuindo com o debate, que é a natureza dessa audiência pública, para poder debater e propor alterações ao projeto de lei complementar 47 de 2025. Uma boa noite a todos. Estamos encerrando a audiência de hoje.